Olá, aqui estou, Juan Brandt, no dia 4 de maio de 2025. Venho aqui, mais uma vez, falar sobre a psicanálise, mas abordando temas que a psicanálise precisa compreender, precisa conhecer, que são aspectos que os pacientes, de algum modo, vão trazer para nós. Nesse momento, eu quero falar algumas coisas a partir de uma obra extremamente interessante, intitulada A Vida Intelectual, cujo autor é o padre Sertilanger. Uma obra que deve ter seus 100 anos, que agora em português eu estou retirando alguns pontos dela para daí fazer alguma coisa, colocar alguma coisa que ajude a compreender o lugar do psicanalista. Mas antes de entrar no livro em si, eu gostaria também de trazer algo do psicanalista. É interessante a gente discutir bastante esse lugar, porque as pessoas normalmente pensam no psicanalista como um prático, como um psicólogo prático, como um técnico aprofundado, melhorado, vamos dizer, em aspectos do inconsciente. Mas isso é pouco. E esse livro que eu estou tirando alguns pontos dele, traz bem melhor essa possibilidade, embora esse autor não fale aqui da psicanálise, eu que estou encontrando nele uma ajuda para falar do lugar do psicanalista. Então, um dos pontos assim, iniciais que me chamou bastante a atenção é quando ele diz: o intelectual não é um isolado. E o psicanalista, será que ele é só um prático? Dá para ser psicanalista sem ser intelectual? Me parece que não. A experiência ensina. Temos que entender o que é ser um intelectual, mas acima de tudo, se o sujeito não é intelectual, ele não pode ser psicanalista. Se ele é psicanalista, ele tem que ter feito o caminho da intelectualidade. Nós vamos entender como é isso. Mas diz então o autor que o intelectual não é um isolado, e eu digo, o psicanalista não é um isolado. Embora muitos psicanalistas busquem um isolamento. E esse isolamento é preocupante, porque quando ele se isola, ele deixa de participar das questões humanas que dele se aproximam. Seguindo em frente, tem uns aspectos interessantes aqui. Para julgar corretamente é preciso ser grande. Bom. O intelectual não pode estar em isolamento, ele precisa ser grande. E o psicanalista também. E o que é ser grande? Precisamos entender como a gente pode usar a palavra grande neste caso. Aproveitar o poder da inteligência e fazer dela uma força isolada, um impulso, suspeitamos que seja um jogo perigoso, pois toda força isolada, no seio de um todo equilibrado, torna-se uma vítima deste. Então o autor já diz que um psicanalista que fica só ligado na inteligência, qualquer profissional, falando de psicanalista, vai ser vítima de sua própria inteligência. E em determinado momento diz ele: a verdade chega àqueles que a amam, àqueles que a ela se submetem, e esse amor não existe sem virtude. Opa! Estou começando a desafiar aqueles que se pretendem psicanalistas a entenderem isso que eu acabei de dizer. Em outro momento, ao alimentar a verdade, quem deve alimentar? O psicanalista, neste caso que eu discuto. Esclarecemos a consciência. Ao fomentar o bem, guiamos o saber.
Uma frase muito interessante. Ao praticar a verdade que se conhece, faz-se por merecer aquela que se desconhece. Ora, o psicanalista está todo o tempo trabalhando com o seu analisando em busca do que o analisando desconhece. E o analista também. Então, praticando a verdade do paciente, o analista também deve praticar a verdade. Para então poder alcançar o que se desconhece. Não é à toa que Freud instituiu desde logo a relevância da análise do psicanalista. Ele precisa se conhecer. Conhece a ti mesmo. E o autor, em determinado momento, pergunta: como fareis para bem pensar com uma alma doente, com o coração deformado pelos vícios, atormentado pelas paixões, desorientado pelos amores violentos ou culposos? Olha, se não fizer sua análise, vai estar com todas essas questões. Vai estar com uma alma doente, não ajudar um doente estando doente. Diz então, em outro momento, o autor, a psicologia dos sentimentos, ele coloca a psicologia dos sentimentos entre aspas, rege a prática, mas também, em grande parte, o pensamento. E continua: a ciência depende de nossas orientações passionais e morais. Apaziguar-nos é desencadear em nós o sentido do universal. Retificar-nos é trazer à luz o sentido do verdadeiro. Então, quem só vai se apaziguando, ele fica dentro do sentido do universal. Mas para ele ande no sentido do verdadeiro, ele precisa retificar-se, ou seja, o nosso psicanalista precisa passar por uma análise pessoal antes de querer analisar os outros. Esta parte desse texto me impressiona cada vez mais. Tem agora algo assim que começa a fechar o sentido que eu quero levar aqui para vocês que me seguem. Diz o autor: quais são os inimigos do saber? Aí ele responde: evidentemente a falta de inteligência. Põe 2 pontos. Assim, o que dizíamos dos vícios, lá atrás, né? Das virtudes e de seus papéis na ciência, pressupõe coisas semelhantes. Mas, além da estupidez, que inimigos vós temeis? Então, tem que ter inteligência, sim, mas não existem outros inimigos. Aí diz o autor: não pensais na preguiça, na qual se sepultam os melhores dons? Na sensualidade que debilita e entorpece os corpos? Obscurece a imaginação, embrutece a inteligência e dissipa a memória? No orgulho que tanto ofusca quanto obscurece, que nos empurra em nosso próprio sentido de tal maneira que o sentido universal pode nos escapar? Na inveja que recusa obstinadamente uma clareza vizinha? Na irritação que rejeita as críticas e se aferra ao erro? E, para encerrar todas aqui que eu estou buscando nesse autor, diz ele: além desses obstáculos, um estudioso se levará mais ou menos de acordo com seus recursos e seu ambiente, mas ele atingirá o nível de seu próprio gênio, de seu próprio destino. Isso aqui, inclusive, Freud tinha dito, que o limite do analista está nos seus pontos cegos. Então, este livro vai bem no que o Freud chamou
de pontos cegos. Porque o Freud não elaborou isso mais nesse sentido. Ele esteve muito claro, sempre enfatizando a questão da análise pessoal e da supervisão. E foi muito bem ao indicar isso. Mas, ligando agora a psicanálise com este autor, que é extremamente tomista, a gente pode perceber que existe todo um investimento necessário na formação de quem vai trabalhar em psicanálise, aprofundar efetivamente todos os âmbitos que atravessam a sua existência e sua história. Porque não basta raciocinar corretamente e ler todas as obras dos grandes psicanalistas, se as virtudes que um psicanalista deve ter não forem alcançadas. Sem virtudes estará nos pontos cegos, inúmeros pontos cegos, e esses pontos cegos o impedirão de interpretar adequadamente o que vem do conteúdo do seu paciente. O quanto é questionável toda a trajetória construída, por exemplo, sobre Albert Einstein. Vemos hoje, por exemplo, existem muitas questões. Inclusive, ele é muitas vezes apresentado como um falso gênio. E, aliás, eles só ocupam esse lugar muito mais por causa da mídia. Então, peguei Einstein, poderia pegar outros. Por que eu peguei Einstein? Einstein entra no mundo da psicanálise em um evento. Ele mandou, lá pelo final dos anos 20, início dos anos 30, uma carta para Freud, pedindo que Freud lhe escrevesse o motivo da gente não conseguir acabar com as guerras, ou por que as guerras não acabam, né? Por que a guerra? Mas Einstein não respondeu, Einstein perguntou. Freud é que respondeu. E escreveu muito bem. É claro que Freud escreve sempre muito bem, mas sempre lhe falta o seu próprio ponto cego de Freud, que está na sua insistente recusa da tradição que vem do judaísmo e da cristandade. Não. Da sua insistente recusa em reconhecer o valor da religião de origem judaica cristã. Nesse sentido, Freud sempre teve um ponto cego ali. Einstein, onde estiveram os pontos cegos dele? Sabe-se sobejamente que ele foi um péssimo aluno, era ruim de matemática. E há muitos indícios de que seus célebres 5 artigos, em 1905, não foram originais. Tanto que depois disso, tudo que foi feito foram alunos dele. Ele mesmo fez aqueles 5 artigos quando ele estava fora do mundo acadêmico, científico. Ele trabalhava num escritório qualquer ali. Então, ele trazia falhas de formação. Mas Einstein foi inteligente. Ele conseguiu se dar bem. Nesse sentido, ficou com essa marca de prêmio Nobel, homem do século, escolhido por uma revista Time, né? Mas conseguiu isso tudo. Mas... E Freud? Freud também foi extremamente reconhecido depois de um bom tempo, apesar de ter sofrido muito no início. Mas seu sofrimento maior
foi justamente esse ponto cego que envolvia sua visão de mundo, em que ele trazia essa necessidade de opor-se à religião e aos dogmas do judaísmo, do cristianismo, vendo isso muito mais como um fenômeno histórico e uma construção social. Ao fazer isso, ele ficou com um ponto cego. O que nós podemos fazer, nós como psicanalistas? Parece que é muito mais que valorizar a inteligência do nosso paciente para chegar no âmbito de todas as vertentes que atravessam a vida dele. Estar sempre mantendo aberto o espaço que permita a manifestação de tudo que representa a existência de um ser humano. Isso vai muito além de um ser racional à nossa frente. Isso é pouco. Um ser racional, ele usa a razão, se justifica e pode ter sucesso. É isto a vida? Bom, se eventualmente um paciente nos traz somente o campo das suas argumentações racionais, é o que ele está buscando. Mas nós vamos entender que ele está buscando pouco. É importante entender isso. Então nós não podemos estar trabalhando em cima do sucesso pessoal, profissional. É pouco. Nós precisamos abrir espaço para muito mais que isso. Como abrir esse espaço? É um grande desafio psicanalista, porque ele não deve interferir diretamente na vida daquele que lhe procura. Mas ele tem o dever de abrir o espaço para que aquela pessoa possa expandir sua mente, de modo a alcançar aquilo que ainda desconhece. Então tem que estar em busca da verdade. Esse desafio está sempre presente. Eu lembro que Olavo de Carvalho valorizava Sertillanges e valorizava sempre a importância do envolvimento numa vida intelectual. Olavo se colocou, eu percebo isso, a minha leitura do que eu pude compreender de Olavo, que a sua missão era, tendo alcançado um degrau, vamos dizer assim, da vida intelectual, lhe cabia criar as bases para que esse caminho fosse passado a novas gerações. Ele se colocou essa missão, mas essa missão estava clara para ele desde o início. Ele diz que ele a descobriu um dia fazendo a barba perante um espelho, em que ele disse: "Poxa, agora eu entendi." E aí ele pegou o novo caminho. E até ali ele tinha procurado por tudo que é lado alguma coisa. Ele não tinha encontrado uma missão clara para si, enquanto estava procurando por campos os mais variados. Mas a partir da cena do espelho dele, ele encontrou sua missão. E essa missão, ela foi alcançada porque ele estava fazendo todo um percurso de vida intelectual, mas fragmentada, dispersa. Existem personagens na história que começaram essa busca muito cedo, outros mais tarde. Olavo disse que ele, quando era estudante, ele se achava burro, porque não entendia nada da aula. Ele disse que ele entendeu alguma coisa no dia que descobriu, já bem mais tarde, que também ninguém entendia. Então o sentimento de burrice, nos outros talvez não estivesse como sentimento. Os outros tocavam a vida, e ele não, ele tinha o sentimento de burrice.
Então, quando ele ultrapassa isto, que foi nessa cena do espelho dele, é que ele encontra um caminho. É um paradigma interessante esse. A vida intelectual implica em buscar um caminho, mas estar atento a encontrá-lo. E ao encontrá-lo, realmente assumir como missão fazer alguma coisa com aquilo que faça sentido para o seu lugar nesse mundo. Então, se você é psicanalista, é isso. Se você escolheu ser psicanalista sem ter clareza dessas coisas, sinto muito dizer, enquanto você não rearranjar isto, você não vai ser um bom profissional. Posso dizer que enquanto você estiver no lugar de psicanalista com um falso self, talvez caricato, seu trabalho não será bom. Você precisa integrar o seu self. E você precisa trazer à frente as suas virtudes. Se você não as tiver, procure tê-las, para que você as coloque à frente. Senão você vai estar atuando como um ator. Recentemente teve uma peça, a última sessão de Freud, e a peça, como teatro, é claro, tinha aspectos caricatos, tanto do Freud como daquele que com ele interagia, que era um grande escritor, o Lewis. Mas a cena, se você sai dali daquela coisa de teatro, ela não tem sentido analítico. Ela está explorando aspectos da personalidade de cada um dos interlocutores. Ora, alguém que se intitula psicanalista, que for despreparado, vai estar atuando como num teatro. Então, talvez deva fazer um curso de ator e dedicar-se a outra profissão. Esse exemplo da peça teatral é interessante também para a gente entender o lugar do psicanalista. Então está aqui minha colocação. Se você quer de fato ser psicanalista, não é só técnica. É técnica também. Não é só inteligência. É inteligência também. Mas é preciso ser um verdadeiro intelectual. Um verdadeiro intelectual não é só raciocínio lógico. Mas o raciocínio lógico é muito importante. Não é só estar na mídia. Porque a mídia produz qualquer coisa como famosa. Basta ver a mídia brasileira, não só brasileira, no todo, o que tem de falsos selfies, fantoches e coisas estranhas sendo alardeadas como gênios, virando até personagens, vamos dizer, acadêmicos, né? Isso tem demais. Mas ser um verdadeiro intelectual, e para chegar a esse ponto, primeiro você tem que ter contribuído para a tua preparação, para dar o passo seguinte. Freud teve que ficar, 10 anos fazendo autoanálise, porque não dava conta. E mesmo assim ficou com uma série de pontos cegos. Imagina antes, né? Ele teve o azar de ser o primeiro analista, não tinha com quem fazer análise. E também ficou afastado da igreja. Se tivesse ido à igreja, poderia ter tido ajuda. Então, há uma série de aspectos aí que dá para considerar. Obrigado por me acompanharem. Tá? Estamos aqui fazendo atendimento clínico em psicanálise e também atendemos em psicoterapia de casal, de família, grupo. Damos formação de psicanalistas. Temos cursos de psicanálise e estamos com um curso de pós-graduação aí, uma nova turma querendo começar. Tá? Muito obrigado. Até uma próxima. Meu WhatsApp
619-9643-1886. Até mais.